E aí, pessoal? Então vamos finalmente na aula de ferro, a tão esperada aula sobre o ferro. A anemia ferropriva é a deficiência nutricional mais comum que a gente tem, que vem pela deficiência do ferro. A gente vai começar a entender aqui o porquê que essa deficiência é tão comum assim e os detalhes do metabolismo do ferro que é diferente de tudo que a gente viu até agora, tá? Então, meu caro, minha cara, preste muita atenção nesse momento, porque essa aula ela não é fácil. A gente vai falar sobre várias coisas aqui, eu vou tentar falar da maneira mais clara para vocês, com o que mais importa realmente desse mineral tão específico que é o ferro, beleza? Então, para começar, de praxe, a gente vai falar um pouquinho sobre o histórico. O ferro começou a ser estudado, pessoal, lá no século XVI, XVII, chamado antigamente na anemia ferropriva de clorose, que era relatada como uma condição médica que poderia ser tratada com ferro. Sabiam que poderiam tratar com ferro, mas o pessoal da época nem imaginava a essencialidade do ferro para nós, nem imaginava o papel que ele poderia ter no nosso organismo, tá? Isso só foi lá descoberto no século XX, que daí começou-se a falar um pouquinho mais sobre a síntese do M, sobre o papel nos nossos hemácias, nos nossos eritrócitos, e daí sim, no século XXI, que houve uma melhor compreensão do ferro nas demais funções do nosso organismo, o papel que ele exerce não somente ali no nosso sangue, mas em todos os nossos sistemas, em todas as nossas células, tá bom? Dados gerais sobre o ferro para vocês. O ferro, pessoal, ele é vital para quase todos os organismos, e ele tem uma grande facilidade na doação e recepção de elétrons. Então vocês já viram que muitas vitaminas fazem isso, que garante, né, que participe de vários processos celulares, mecanismos celulares. Muitos minerais fazem essa transferência de elétrons e olha como o nosso corpo ele depende, várias funções dependem desse processo. Então, por exemplo, na nossa mitocôndria, quando a gente tem um ciclo de Krebs, que junto com a cadeia de respiratória ou a cadeia de transporte de elétrons, é o principal sistema que a gente tem de, entre parênteses, queimar carboidratos, lipídios e proteínas também, oxidar os nutrientes, ou melhor, fazer ali o metabolismo aeróbio, tá bom? A oxidação aeróbia com participação do oxigênio. Esse processo do ciclo de Krebs depende de ferro também, tá? Então é um dos minerais que participa ali na cadeia de transporte de elétrons muito importantemente. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa importante, pessoal. A partir de agora, nessa aula, a gente vai ver vários e vários nomes. E quando eu já estava montando a aula para vocês, estava revendo um conteúdo para vocês, eu estava percebendo que talvez fosse necessário fazer esse próximo slide aqui, que é um guia de nomes. Então aqui estão basicamente todos os nomes que a gente vai falar aqui nessa aula. E por isso que eu coloquei esse guia, porque é muita coisa, porque confunde, existem muitos mecanismos envolvidos. Então, basicamente, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses nomes aqui. Tá legal? Então, olha, quando a gente falar ferro ferroso, tá? A gente vai se referir ao ferro que está com duas cargas ali, tá bom? Ferro divalente 2+, diferentemente do ferro férrico, que é o ferro 3+, tá bom? Então lembra de uma coisa, né? Eu uso isso para não esquecer, por exemplo, quando a gente fala ferro ferroso, né? Lembra o ferroso do 2, é mais fechado que você fala com a boca, né? Ferroso 2. Já o férrico é 3, férrico. Eu sei que pode ser que não tenha nada a ver, mas é uma forma que a gente pode ter de assimilar esses nomes, visto que às vezes a gente confunde o que é ferroso e o que é férrico, tá bom? Então, essa é uma das formas. Portanto, já fica aqui de guia para vocês. Quando a gente fala em ferritina ou hemosiderina, ambas essas estruturas aqui, elas armazenam ferro, tá bom? Sendo a ferritina a forma mais comum. Isso é muito importante para vocês saberem, tá? A hemosiderina, ela também armazena ferro, mas não é tão eficiente assim e acontece em algumas toxicidades, quando existe a toxicidade por ferro, por exemplo, porque ela começa a acumular proteínas de uma forma, ela começa a acumular ferro de uma forma que fica insolúvel. Então, desse jeito, fica mais difícil de disponibilizar o acesso a esse ferro que ela armazena. Então, a forma mais comum que nós temos no nosso corpo,
tanto a gente vai ver, a ferritina ela existe dentro da nossa célula, ela existe um pouquinho no plasma, ela existe, quando eu falo células, são células sistêmicas, tá bom? De todo o nosso organismo. E também existe no nosso trato gastrointestinal, a ferritina intestinal. Então, só para vocês saberem que assim, primeira coisa, né, que a gente precisa saber, o ferro, ele não anda sozinho, porque ele é um elemento muito chato, ele é muito xaropão. Imagina só, ele é um pouco antipático, um pouco antissocial, então ele tende a reagir muito fácil com as nossas estruturas celulares. Se ele ficar dando bola por aí, dando mole, ele acaba reagindo com alguma estrutura e faz mal. Ele faz uma famosa reação de Fenton, uma reação de oxidação. Então o ferro sozinho ele é bastante tóxico e perigoso, ele precisa ser sempre acompanhado por alguém. Ele precisa estar sempre no ambiente, ou transportado por alguma proteína especificamente, ou por alguma coisa que estabilize ele. Tá? Então esse é o primeiro fato que a gente pode apontar aqui sobre o ferro. E a ferritina ela é tão importante por conta disso, porque ela estabiliza muito bem os átomos de ferro dentro dela, e a hemosiderina também faz isso, mas não de forma tão eficiente como a ferritina, tá bom? E aí a gente tem a transferrina, pelo próprio nome já diz, ó, transferrina vai transferir o ferro, uma outra proteína que junto com a apotransferrina transfere o ferro. Qual que é a diferença entre as duas? A diferença é que uma, que é a transferrina, tem o ferro já, é o transportador, imagina só, é o busão, só que cheio de ferro, tá bom? Cheio de passageiros dentro, e a apotransferrina, imagina só que é o busão, só que sem ninguém. Tá? A apotransferrina ela não contém o ferro. A partir do momento que o ferro se liga, a apotransferrina ela se torna, portanto, transferrina. Tá legal? Importantíssimo a gente saber esse nome para a gente começar a entender depois o ciclo da transferrina. Então, assim, beleza? Vamos com muita calma, eu vou explicar passo a passo para vocês do metabolismo do ferro, os principais pontos aqui. Então, esses são só alguns nomes, tá bom? Para a gente já dar um spoiler do que tá para vir aqui nessa aula. A epsidina é o hormônio, tá? Não é um hormônio esteroide, é um hormônio peptídico, um hormônio com base em aminoácidos, com ligação peptídica, e ele é o principal regulador de ferro, produzido no nosso fígado, tá? Ele faz um papel muito importante da regulagem do ferro sistêmico do nosso corpo. A quantidade de ferro que vai ser absorvida no nosso intestino, que vai ser assimilada depois, tudo isso depende de epsidina. E a ferroportina, além de fazer um papel muito importante na exportação do ferro, quando entra no nosso intestino para ele ser exportado lá para a nossa circulação, ele também se liga à epsidina. Ferroportina, imagina só, é a porta de entrada para o ferro no nosso organismo. E essa porta de entrada precisa de uma regulação, não é mesmo? E quem faz essa regulação vai ser a epsidina. Da mesma forma, a ceruloplasmina e a efaestina fazem o papel de oxidação do ferro, no caso ferroso em férrico. Nossa, mas que frescura ficar mudando a carga dele aqui, transformando em ferro 2+, em ferro 3+. Isso acontece porque às vezes precisamos oxidar o ferro ou reduzi-lo para que ele possa ser transportado, para que ele possa ser utilizado, por exemplo. Tá legal? Então, nosso corpo o tempo inteiro vai fazer isso com o ferro, que a gente já começa a assimilar. Ele vai ou oxidar ou ele vai reduzir, tá bom? Isso aqui é bastante importante. No caso, essas proteínas específicas fazem o papel de oxidação. E detalhe, né? O spoiler para as próximas aulas, mas a ceruloplasmina, que faz esse papel tão importante, a base dela é cobre. Tá? Então, já adianto para vocês que o cobre é muito importante para o metabolismo do ferro e o estado nutricional de cobre vai influenciar também no estado nutricional de ferro, tá legal? E aí, a gente também tem, como a transferrina transporta o ferro, ela precisa se ligar em alguma coisa, tá? Alguém precisa chamar esse busão, não é mesmo? E acabar falando, ó, estamos aqui, se liga aqui. Por isso que existem os receptores da transferrina. E esse é o nome que a gente vai acabar dando para esse receptor TFR, tá bom? Que é o receptor de transferrina. Aí a gente também tem o STFR, que é um produto. Quando acontece o metabolismo e o ferro é transportado de uma maneira adequada para a transferrina, existe um produto que fica no seu plasma sanguíneo rodando lá que se chama STF, ou melhor, STFR, que é o produto do receptor. Por que isso é importante? Porque
essa é uma das formas que a gente avalia, por exemplo, a utilização do receptor. E a gente, obviamente, que vai avaliar o metabolismo celular. Então, imagina que papel difícil seria para a gente avaliar o metabolismo celular de ferro de todas essas células. Por isso que a gente vai, vamos dizer assim, na cena do crime, a gente vai ali nos resquícios que o metabolismo acaba deixando, né? No sinal que o nosso corpo parece que nos avisa que ali está ocorrendo o metabolismo do ferro, que no caso é esse produto aqui. Aí também temos uma proteína muito importante, que vai fazer parte do próprio processo absortivo do ferro também, que se chama proteína da hemocromatose, ou HFE. Chama-se assim porque quando existe uma mutação nessa proteína aí, começa-se a ter sobrecarga de ferro no nosso organismo. Por isso que gera esse processo de sobrecarga, que é a hemocromatose, e essa proteína faz um papel tão importante aqui na manutenção do estado nutricional de ferro. E aí temos alguns transportadores, tá? Por exemplo, o HCP1 é uma proteína que transporta o M. A gente vai ver que tem um ferro M ou não M. Tem um ferro que é envolvido, tá, por um anelzinho, por uma proteção que se chama M, tá? E a gente tem um transportador para isso. Da mesma forma, a gente também tem um outro transportador que se chama DMT1, que é o transportador de metal divalente. Ou seja, ele transporta o metal que tem essa característica de divalência. A gente vai ver que alguns metais, não só o ferro, são divalentes e, inclusive, competem com a absorção do ferro a nível intestinal, tá? Então, esses são os principais nomes que a gente vai citar aqui, que a gente vai começar a falar um pouquinho quando a gente trata sobre o metabolismo do ferro, tá legal, pessoal? Eu sei que pode parecer um pouco estranho falar esses nomes agora, sem explicar nada, mas é importante que quando vocês ouvirem algo agora a partir dessa aula, vocês vão recorrer a esse slide que vocês podem estar imprimindo depois e ver certinho o que cada uma desses elementos faz, tá legal? Bom, continuando, portanto, a composição do ferro no nosso organismo é o seguinte: os homens têm um pouquinho mais que as mulheres, até um pouco injusto, porque as mulheres elas perdem um pouco mais de ferro por conta do próprio processo de menstruação, não é mesmo? Então, os homens têm mais ou menos quase 4 gramas, né? 3,8 gramas e as mulheres 2,3. A maior forma está na forma M, de 60% a 70%, tá? Ou seja, está realmente presente nas nossas hemácias, na nossa hemoglobina. Beleza, pessoal? Então, uma das funções principais do ferro é a própria função dele de transporte de oxigênio para as nossas células. Componente da hemoglobina, isso é muito importante, por isso que a maior parte dele está lá. Assim como a maior parte do cálcio está nos nossos ossos. De 20% a 30% dele está na forma de ferritina ou hemosiderina, tá bom? Que fica lá nos hepatócitos, nas células do seu fígado. E também em alguns macrófagos, lá do sistema retículo endotelial. Por que macrófagos? Células do sistema imunológico aqui. É porque o seu organismo tem uma forma extremamente eficiente de reciclar ferro, que é quando uma hemácia ela está sendo degradada, está no final de sua vida, existe uma reciclagem do ferro que contenha ela, para que esse ferro participe das próximas hemácias mais jovens, tá bom? A gente vai ver que existe esse processo, ele é feito constantemente no nosso organismo, tá bom? E 3 miligraminhas é ligado lá à transferrina, porém a transferrina, o que acontece com ela? Ela transfere o ferro, mas ela varia muito. Pode ser que ela esteja muito saturada de ferro, transportando bastante ferro. Imagina aquele busão cheio de gente, ou imagina que ela está um pouco mais vazia. Vai depender do seu estado nutricional, da sua demanda, beleza? Vai depender da demanda corporal sua. Agora você pode estar me perguntando, poxa, mas você falou que, né, o ferro é muito bem regulado pelo nosso organismo, ele é muito bem controlado, mas por que isso? E já dou um spoiler para vocês agora. Acontece que o nosso corpo, pessoal, não excreta, não tem nenhum mecanismo de excreção de ferro que nem tem, por exemplo, para o sódio, que nem tem para o potássio, hormônios sinalizadores para excreção de ferro, isso não existe. Então, por isso que é tão complicado. O ferro, ao mesmo tempo que ele pode faltar com facilidade, ele também pode estar em excesso com bastante facilidade, porque ele não se excreta adequadamente. Tá? A gente vai ver que existem alguns mecanismos de excreção, mas o que no nosso corpo faz, na verdade, é uma regulagem de vou parar de absorver porque eu tenho muito, ou então vou absorver mais porque está faltando.
e continuando com o mecanismo de reciclagem dele no seu organismo, beleza? Existem formas assim que o organismo ele vai acabar fazendo controle e é muito bem controlado, mas para vocês entenderem que esse elemento ele não tem regulação, não tem um mecanismo de excreção. Beleza? Vários spoilers que eu já estou dando para vocês na aula aqui, mas eu acho que vai facilitar o entendimento agora para os próximos slides. E falando agora das reações do ferro, como a gente havia discutido, ele possui uma função redox, um papel de doação de elétrons muito importante. Então a gente pode citar várias funções dele aqui, participando de algumas enzimas-chave no metabolismo de várias coisas do nosso fígado, que, por exemplo, é o citocromo P450, que faz a degradação de muitos medicamentos, de muitos fármacos, de muitas coisas, na verdade. Tá bom? Assim como uma enzima que faz conversão de peróxido de oxigênio em oxigênio e água, que é uma enzima do seu sistema antioxidante endógeno, que é a catalase. Assim como a principal, talvez onde exista mais ferro, que é a hemoglobina, a mioglobina também, a própria ferritina fazendo papel de armazenamento. Então a gente tem aqui basicamente tudo que acontece, tá bom? No nosso organismo que o ferro está presente. Beleza? E uma coisa muito importante, né, que ele tem um papel fundamental no nosso metabolismo do oxigênio e no metabolismo energético, tá bom? Então ele tem propriedades catalíticas, explica um pouquinho a toxicidade também do ferro com as reações que ele faz, chamada reação de Fenton, geradora de radicais livres. E o ferro também é importante para o nosso sistema imunológico, tá bom? Para o funcionamento natural das nossas células, principalmente as células natural killers, células que fazem controle da quantidade de mutações e de alguns tipos de células anormais, de crescimento anormal de célula, né, que dá origem a tumores, por exemplo. Então, faz parte do sistema imunológico, assim como o controle de linfócitos T, de sistema nervoso também. E a gente vai entender um pouquinho aqui sobre algumas coisas que o ferro faz. Mas, basicamente, estão descritas nessa imagem quase todas as funções que a gente pode citar sobre o ferro no nosso organismo, beleza? E aí, pessoal, olha só. Falando sobre as fontes, já partindo para essa parte, a gente tem uma divisão aqui entre o ferro M e o ferro não M, tá? O ferro não M, que é aquele que não está envolvido por uma cápsula M, que está presente bastante na mioglobina e hemoglobina, que é mais presente em produtos de origem animal, o ferro não M está em produtos de origem vegetal. Portanto, a gente já tem uma divisão aqui. Produtos de origem animal do lado esquerdo, produtos de origem vegetal ou não M do lado direito. Tá bom? E algumas fontes específicas. O damasco seco, principalmente, depois dê uma olhadinha nele, que ele é uma ótima fonte de ferro. Assim como alguns vegetais verdes escuros também, semente de abóbora é uma das opções. Deixo uma tabelinha para vocês com algumas coisas que tem conteúdo de ferro. A gente sinaliza aqui que alguns cereais eles são fortificados, então existem vários, visto que a deficiência de ferro ou anemia ferropriva é uma das mais comuns em todo o mundo, vários programas de saúde pública têm feito fortificação de alguns alimentos. Então, por exemplo, cereais prontos acontece bastante, por isso que eles citam aqui, dentre esses alimentos que são fontes de ferro, esse exemplo aqui que são cereais prontos, assim como alguns molúsculos, o próprio arroz branco, tá, enriquecido, o arroz parboilizado, o feijão cozido, vários elementos aqui que a gente pode citar, inclusive o ovo, tanto de origem vegetal quanto animal, que são ricos em ferro, beleza? Então sabemos, pessoal, que uma coisa, a gente vai falar um pouquinho sobre a biodisponibilidade desses alimentos aqui. Quando a gente trata sobre a biodisponibilidade, é o seguinte, 15 a 35% do ferro M ele é assimilado, em comparação a 2 a 20% do ferro não M. Então, o nosso ferro M ele é mais biodisponível, tá legal? A gente sabe que a absorção do ferro M ela é afetada minimamente pela composição das refeições, da secreção gastrointestinal, mais ou menos 5 a 10% do ferro dietético, que vem por essa fonte específica. Mas, por mais que seja a menor das fontes, se você for considerar todas as fontes do dia, mesmo assim ele tem um índice de absorção maior em comparação ao ferro não M.
Então, grande parte do ferro da nossa alimentação ele não provém do M, mas sim do não M. Entretanto, o M tem maior biodisponibilidade. Em condição de ferro baixo, e aí o nosso corpo ele lança a mão de vários recursos que aumentam a absorção de ferro, essas quantidades chegam a 50%. Então, por isso que o nosso corpo tem uma regulação muito boa da quantidade de ferro do nosso organismo, porque quando precisa, ele aumenta bastante os receptores para degradar e para absorver o ferro de uma maneira adequada, tá legal? E vários fatores aqui afetam a biodisponibilidade do ferro, e a gente vai citar no próximo slide já. O chumbo, que nem eu deixei para vocês, aqui me desculpe pelo errinho no slide, né? Mas ele não só compete com a captação do ferro, como também ele desorganiza algumas etapas do metabolismo e síntese do M. Por isso que quando a gente fala que o chumbo é tão tóxico em algumas circunstâncias, é por várias razões que ele afeta no nosso metabolismo, tá bom? Quando a gente acabou citando ele aqui no metabolismo do cálcio, na ligação das proteínas, na afinidade que ele tem com algumas proteínas, e agora a gente viu também que ele acaba atrapalhando no metabolismo e síntese do M. O estado de ferro baixo acaba intensificando a absorção do metal, assim como a absorção de ferro também. Então, por isso que existem alguns casos que já foram relatados pela literatura de envenenamento por chumbo em crianças que está associado à deficiência de ferro. Por quê? Como que a gente relaciona isso? Porque a deficiência de ferro faz com que se aumente um pouco mais a absorção deste elemento aqui, do ferro, mas a gente sabe que o chumbo compete com a absorção do mesmo. Portanto, não só aumenta a absorção de ferro, como de chumbo, predispondo a quadros de envenenamento por chumbo, tá bom? E o cálcio, a gente tem que ele bloqueia a captação tanto do ferro M como do não M também. Ou seja, o cálcio ele é um competidor da absorção do ferro, assim como alguns outros minerais também. Essa situação ocorre. Por isso que quando se faz uma suplementação de cálcio, é ideal fornecer, administrar, ofertar em horários diferentes da administração de ferro, das refeições que seriam onde se visa e objetiva mais a absorção do ferro, tá legal? Por conta dessa competição que existe entre esses dois minerais aqui. E a gente sabe que, tratando-se agora da biodisponibilidade ainda, existem vários fatores que ou intensificam a absorção do ferro, ou eles acabam inibindo. Então, o que podemos citar aqui principalmente, tá? Vocês nunca mais vão esquecer disso. O ácido ascórbico, a vitamina C, ela intensifica. Então, quando a gente objetiva uma absorção maior de ferro no organismo, a gente fornece vitamina C, porque a vitamina C ela corrobora para a conversão, para a oxidação do ferro na sua forma mais absorvível, tá? Por isso que ela acaba ajudando e preservando o ferro também de sofrer, de acabar se reduzindo ou oxidando a nível gástrico, dificultando a sua absorção pelo intestino. Assim como alguns fatores como a frutose, o ácido cítrico, tá? Alguns intensificadores, existem fatores proteicos que não foram identificados ainda, mas a gente sabe que alguns elementos aminoácidos presentes em proteínas, lisina, histidina, cisteína, metionina e a própria proteína são intensificadores da absorção do ferro, tá? E alguns fatores endógenos também intensificam, por exemplo, a hipóxia, tá? A hemorragia, a hemólise, perdas de ferro aqui a nível sanguíneo, no caso, fazendo com que se tenha um mecanismo de regulação, fazendo com que se absorva um pouco mais de ferro a nível intestinal, tá? Andrógenos, cobalto, tá? Reservas de ferro baixa também aqui, principalmente a nível da ferritina, que faz com que se aumente um pouco mais a eritropoiese, faz com que se aumente um pouco mais também a absorção do ferro, tá legal? Bom, aí a gente tem alguns fatores que inibem. Como a gente pode citar aqui, alguns fatores presentes em plantas, que são chamados fatores antinutricionais, como o ácido oxálico, as taninas, os fitatos, tá bom? Presentes aqui no café, principalmente, alguns vegetais crus que não são cozidos, existe um teor um pouco maior. Existem vegetais que contêm um pouco mais de ácido oxálico. Polifenóis, então esses fitoquímicos que são tão interessantes para nós, mas que em alguns momentos pode competir com a absorção do ferro, esses são fatores de inibição, assim como o fosfato,
tá bom? Que a gente viu que se encontra bastante em produtos industrializados aqui, assim como fibras. Então, a própria administração de fibras é muito interessante, deve ser mantida sim numa dieta, mas diferente em horários que a gente se objetiva mais a absorção de ferro. Tá? E alguns fatores endógenos que não têm a ver com nutrientes é a infecção e inflamação, a falta de ácido gástrico, tá? Isso é muito importante. Quando a gente tem a cloridria, por exemplo, a gente depende de ácido gástrico para que a gente possa fazer uma boa digestão de proteínas, é por isso que elas são intensificadores, e melhorar a disponibilidade do ferro naquele momento para ser absorvido no nosso intestino, tá? E, obviamente, quando as nossas reservas de ferro estão altas. Porque quando as nossas reservas estão altas, a gente diminui um pouco a afinidade do ferro no nosso intestino, porque já temos ferro demais, tá? É o mecanismo que a gente tem de regulação. Quando você pergunta sobre infecção e inflamação, a infecção e inflamação, pessoal, existe uma anemia chamada anemia da inflamação, onde citocinas, algumas células aqui do próprio sistema retículo endotelial, elas induzem alterações que acabam interferindo em vias da nossa eritropoiese que levam à anemia, tá? E nisso existe também o bloqueio da mobilização do ferro pelo estoque de hepcidina. Portanto, alguns casos de infecção e inflamação, a gente pode ter um prejuízo, então, na absorção do ferro, então a gente acaba diminuindo um pouco mais a ação hormonal que a gente tem para absorver um pouco mais de ferro, tá legal? E aí, agora tratando um pouco mais sobre as ingestões dietéticas de referência, a gente tem aqui as RDAs para o ferro, tá legal? Então, a gente tem bem estabelecido isso, tanto os valores de ingestão máxima tolerável, as ULs, como também os valores de RDA, tá legal? A gente tem para bebês, crianças, adolescentes, adultos, gestantes e também para a lactação. Notamos aqui que em homens adultos é de 8 miligramas, tá bom? Existe a diferença, depois se você olhar bem a RDA, você vai ver que existe uma diferença significativa para homens e mulheres, já está apontando aqui, né? Isso por conta do próprio processo de menstruação. Então, depois que a mulher passa pelo evento da menopausa, depois que ela passa de uma certa idade, ela acaba equivalendo essas quantidades de ferro que deveriam ser consumidas. Mas, em alguns momentos, principalmente na idade adulta, a gente vê que as necessidades de ferro da mulher são levemente mais altas do que a dos homens. Tá bom? E os níveis de ingestão máxima tolerável, eles são bem próximos, eu diria, dos níveis que são adequados. Portanto, o ferro, por isso que eu falo, o ferro é um elemento que, ao mesmo tempo que a gente precisa muito dele em determinadas circunstâncias, devemos tomar um cuidado especial aqui, porque o ferro ele acaba sendo um nutriente muito tóxico para nós, por conta dessa falta de mecanismos de excreção dele do nosso corpo. Então isso é um grande problema. Vimos também que na gravidez, tá bom? É muito importante. Os bebês eles geralmente nascem com estoque de ferro para pouco tempo, tá bom? Para uns 4, 6 meses. Existe a lactoferrina, existe uma forma que o ferro vem no leite materno, que apesar de ser bem pouquinho, ele é bem biodisponível, mas só não vai garantir a boa disponibilidade do ferro sustentada, mas os bebês já vêm com uma quantidade adequada já pela própria mãe, né? Pelo próprio consumo alimentar da mãe. E, ao mesmo tempo que os bebês precisam de ferro, depois principalmente de 6 meses, onde esses estoques vão acabar segurando a necessidade nutricional deles, existe também uma chance maior de toxicidade. Porque, como a gente viu, existe uma linha muito tênue aqui entre a quantidade a ser recomendada e a quantidade a ser tóxica, certo? Por isso que deve-se tomar um cuidado redobrado aqui, porque existe muita intoxicação por suplementos mal prescritos ou em excesso ou por prescrição própria da pessoa, fazendo até inclusive levando à morte para algumas pessoas. A morte acontece com 200, 300 miligramas por quilograma de peso. Para um bebê não é difícil a gente errar nessa dose, então deve-se tomar muito cuidado aqui na administração, para uma criança principalmente, né, depois de alguns meses, deste elemento. Pode ser que seja necessário, mas deve ser um acompanhamento redobrado aqui, tá legal? Bom, falando agora sobre os mecanismos de absorção, de digestão e metabolismo do ferro, pessoal.
Sabemos que a ingestão dele é muito controlada, afinal, como a gente já havia dito mais uma vez, o nosso corpo não elimina o excesso. E o ferro M e não M, eles são captados de formas distintas. Não é a mesma coisa, tá? Ou seja, o ferro que é proveniente de origem animal, ele é captado de forma diferente do que é proveniente de origem vegetal para nós. Existe um transportador chamado proteína transportadora de M, aquele que eu já havia falado para vocês, o HCP1, que também está associado ao transporte de folato também. Olha só que interessante. Sabemos que a captação do ferro não M ela é mais conhecida, mais estabelecida pela literatura científica. A mesma gente descrevendo várias coisas aqui, muitas coisas ainda é uma lacuna, tá? Ainda forma uma lacuna na literatura e a gente não consegue compreender ainda muito bem alguns eventos fisiológicos que acontecem no metabolismo do ferro. O ferro não M aqui se encontra na forma férrica, tá bom? Ou seja, 3+, e o primeiro processo que se deve fazer é a redução para a forma ferrosa ou ferroso, tá bom? Que é o 2+. Por uma enzima, né, que sugere muito que esse processo aconteça, que é a ferrirredutase, tá bom? Da borda em escova, que são as células do seu intestino. Após acontecer essa redução, existe o transporte que é mediado por um transportador divalente, que é aquele que eu citei para vocês, que é o DMT1. E vejam que não existe só um metal divalente na nossa alimentação, que é o ferro, mas existem vários, como por exemplo o cobalto, o manganês, quando a gente fala no zinco. Então temos vários competidores da absorção aqui desse mecanismo de entrada de elementos divalentes para dentro da célula. Por isso que quando a pessoa tem uma anemia ferropriva, a administração deve ser feita com muito cuidado para que não exista competição entre os transportadores, tá bom? E o pH baixo do lúmen ele é muito importante para que essas etapas aconteçam, porque ele é um transportador acoplado ao próton e acidificação. É necessário, quando se transporta o ferro, ou reduzir, como eu havia dito para vocês, ou a gente oxidar ele. Então isso é muito importante. A gente sabe que esse transportador, a expressão melhor do transportador do DMT1, ele é altamente regulado pelo estado nutricional de ferro. Então esse transportador é muito bem regulado. Se existir mutações em genes associados a ele, isso também é associado a anemias microcíticas. A gente vai ver que existem vários problemas de origem genética relacionados com o metabolismo do ferro. Isso explica a alta incidência, a dificuldade que muitas pessoas no mundo têm hoje de metabolizar esse elemento aqui. Por isso, talvez que se explique uma das causas de ter anemia ferropriva, uma das mais comuns. E também, pessoal, como eu falei para vocês, a gente acabou vendo que a proteína intensifica um pouco mais. O pH baixo do lúmen ele só vai acontecer se existir realmente uma refeição onde seja produzido um pouco mais de ácido gástrico. Por isso que talvez esses fatores proteicos sejam tão importantes para a posterior absorção do ferro, tá bom? É um dos mecanismos que pode explicar o que a gente acabou de comentar. Bom, e também existe uma outra via em que o ferro ele atravessa o enterócito por tráfego vesicular, se forma uma vesícula que já vai para um compartimento aqui que é a ferroportina, que vai exportar ferro da membrana. E vai também a efaestina, que vai ser a ferrooxidase, que vai acabar oxidando o ferro aqui para a forma ferrosa, tá bom? E isso além da apotransferrina, que a gente acabou comentando, que vai transferir o ferro depois para os nossos tecidos, sendo transferrina, tá bom? Aqui ela se encontra na forma de apo, porque ela ainda não está enriquecida com o ferro. É o busão que a gente acabou de comentar há algum tempo atrás. Então, isso também é um mecanismo aqui de entrada do ferro para dentro da célula. A ferritina intestinal, a que está dentro do nosso intestino, ela serve para levar o ferro da borda em escova, tá? Lá onde ele é captado no nosso intestino, para a membrana basolateral, tá bom? Da célula absortiva. Nesse ponto aqui, existe o mesmo metabolismo do ferro, tanto para o M como também para o não M. Tá legal? A transferrina, ela se liga a 2 átomos de íon férrico, tá? E circula no soro para fornecer ferro aos tecidos, como a gente já viu comentar. Aí a gente também tem que ela se satura ou não.
Então, a saturação dela em jejum ela é recomendada com um índice sérico mais sensível para o estado de ferro. Porque se a gente comer, tiver uma alimentação rica em ferro e isso for ser transportado pela transferrina, quando vai se fazer o exame de sangue, essa transferrina vai estar saturada, porque a gente acabou de se alimentar. Entretanto, se tiver transferrina em jejum muito saturada, a gente observa que parece que tem um excesso de ferro. Da mesma forma que se ela tiver muito pouco saturada, significa que as reservas de ferro não estão sendo suficientes. Então é um dos marcadores aqui do estado nutricional de ferro junto com a ferritina, que é muito importante. E a gente viu também aqui a ferroportina, lá no guia dos nomes, tá bom? Que é muito importante para o efluxo a partir do intestino, ela é a porta de entrada, vamos gravar dessa forma. Também se liga à epsidina e ela faz o papel de exportação do ferro, tá bom? Junto com a efastina, que é um homólogo, tá bom? São proteínas parecidas aqui com a ceruloplasmina ligada à membrana, que faz o papel de oxidar o ferro ferroso na forma férrica, tá bom? De 2+ para 3+, para ser realmente dar entrada ao nosso corpo. E aqui eu deixo uma imagem que eu acho que é muito importante colocar para vocês estarem visualizando um pouquinho mais todo esse processo. E agora eu peço que vocês olhem na imagem à sua direita, tá bom? Vocês vão ver o seguinte, ó. Os enterócitos, portanto, eles têm duas membranas. A membrana da borda em escova e a membrana basolateral. A etapa da entrada do ferro não M na membrana da borda em escova, vocês vejam que é diferente da entrada do ferro M, como a gente já comentou. O ferro M ele entra pela formação de uma vesícula ao redor do M, como vocês podem ver aqui. E o ferro não M, ele está na forma iônica aqui, ele entra pela difusão facilitada em um gradiente de concentração. Os íons absorvidos combinam-se com a apoferritina, formando-se ferritina, e se move através da célula por difusão até a membrana basolateral, que daí é uma etapa de saída para absorção do ferro, para a posterior absorção, pelo transporte ativo, tá bom? E aí, neste ponto, o ferro de M ele é removido enzimaticamente e esses íons saem da membrana basolateral por um mecanismo que ainda é um pouco desconhecido. E neste ponto é que o metabolismo do ferro ele é comum, tá bom? Tanto para o M como também para o não M. E daí é muito importante que exista a conversão do ferro ferroso em ferro férrico, tá bom? Pela efaestina. Isso principalmente no duodeno, porque quando a gente fala na ceruloplasmina é mais comum em tecidos, tá bom? E olhando agora para a sua imagem à esquerda, ela está um pouquinho mais detalhada aqui em alguns aspectos. A gente vê o seguinte, a ferroportina, né, que a gente não estava vendo na imagem da direita já, que é um receptor de epsidina, tá bom? A gente vê também aqui o TFR que a gente tinha comentado, que é um receptor de transferrina aqui, que é muito importante. A gente também vê o HFE, que é uma proteína de hemocromatose, tá? Que ela acaba informando a maior ou menor necessidade de absorção de ferro na luz intestinal. E por isso que ela é chamada dessa forma, porque se existe mutação nela, ela não informa de forma correta. A absorção de ferro na luz intestinal acaba se absorvendo muito ferro e acaba levando a um excesso, uma sobrecarga chamada de hemocromatose. A gente vê também que essa mucosa ela responde de vários fatores, tá bom? Com a mudança no conteúdo de ferro do seu organismo, com a epóxia tecidual e com as necessidades de ferro também que você tem. Então aqui a gente meio que observa, pessoal, que o ferro, ó, ele é oxidado, né? Primeiro de tudo, né? Quando a gente entra o M, a gente tem um processo aqui que não é mostrado na imagem da direita, mas quando o M entra e forma a vesícula pelo transportador HCP1, tem-se uma hemooxigenase, que é a digestão enzimática composta aqui, que aí sim vai se desligar aqui o ferro no estado ferroso e vai ser levado até a ferritina, que transporta depois para dar entrada aqui, membrana basolateral e entrada no nosso organismo, tá bom? Da mesma forma que também o ferro é absorvido de outra forma aqui,
tendo uma conversão do estado férrico para o ferroso, entrada pelo receptor transportador de metais divalentes do tipo 1, e ele já entra aqui como ferroso, tá? Assim como o M foi convertido, então ele já entra aqui como ferroso. E depois, novamente, transportado até ferritina, e aí sim dando entrada a nossa membrana basolateral. E vejam vocês que novamente ele é convertido a ferro no estado férrico, tá bom? Então, esse ferro que passa aqui no DMT1, que é o transportador de valente, vejam vocês que a priori ele estava férrico, mas depois, e ele vai ser absorvido na forma férrica, mas durante o processo de absorção ele se tornou ferroso, tá bom? Então, assim, para vocês entenderem que para ele ser absorvido, ele precisa estar nesse estado ferroso, ele é convertido, ele é oxidado, né? Existem as enzimas que fazem esse papel para ele, tanto para o componente do ferro M como também para o não M. E na hora da absorção dele, existem também outras enzimas, outras proteínas que fazem o papel da redução do mesmo, tá bom? E aí, pessoal, é o seguinte, vamos falar um pouquinho agora sobre o transporte dele. Então, a partir desse momento, o nosso grande queridão ferro vai ser transportado, não é mesmo? Pela transferrina. E a gente vai entender um pouquinho agora o que vai acontecer. Então, a transferrina é uma proteína, tá bom? A principal proteína de transporte do ferro. É também uma glicoproteína, né, considerada, sintetizada pelo nosso próprio fígado. Ela é importante porque ela garante estabilidade, garante solubilidade do ferro, transporte seguro. Por que é bom que ele esteja solúvel? Porque ele, dessa forma, vai ser transportado e passado para as membranas de uma forma muito melhor. Ele vai ter também a estabilidade, porque esse ferro aqui ele não pode sair reagindo com qualquer elemento de membrana, com qualquer coisa, porque senão ele vai reagir, ele vai fazer reação de Fenton. É muito importante que o nosso corpo preserve a eletronegatividade presente, né? A própria característica elementar que este mineral tem. Então, isso é muito importante. Quando a transferrina está saturada, o ferro ele acaba aparecendo no plasma, porque ela acaba se saturando demais, não é capaz de segurar tanto ferro assim, e alguns deles escapam, vamos dizer assim. E nisso pode gerar reações de Fenton, que acabam gerando dano oxidativo às células, não é nada interessante. Tá, então o que acontece? Depois da ligação da transferrina pelo receptor da transferrina na célula, depois que ele chega na célula, existe uma bomba de prótons, tá bom? Que acidifica, alterando a conformação da transferrina do seu receptor. Então, o que acontece? A transferrina ela se liga no seu próprio receptor. A partir desse momento, existe uma reação que acidifica e torna o pH diferente só para desligar todos esses elementos aí, ou seja, só para aí neste momento o ferro se desligar da transferrina e a transferrina e o receptor acabam entrando junto ali a nível da membrana. E com isso o ferro ele é reduzido pela ferroredutase, tá? Que a gente também, por essa proteína específica, a STEP3, e transportado ao citoplasma da célula pelo próprio transportador, pelo próprio transportador de metal divalente, o mesmo que está no intestino. Olha que interessante. O restante que sobrou do ferro, ou seja, o próprio ligante dele, que é o receptor, ou melhor, a transferrina e o receptor, eles retornam na membrana. Então começa o processo com a transferrina, que carrega ferro até uma célula específica, que tem um receptorzinho dela lá. Os dois entram, o ferro se desliga, já não é transferrina, mas é chamada de apotransferrina, porque vamos dizer que o busão esteja vazio. E os dois, né, tanto o receptor como a apo, voltam à membrana. Isso que se chama o ciclo da transferrina. E nisso a apotransferrina é liberada para ser carregada com ferro, completando o ciclo então dela. Tá legal? Para ser recarregada, porque daí ela volta novamente e vai carregar mais ferro até se ligar no novo receptor, fazendo a reação de acidificação, desligando os dois, liberando ferro para entrar dentro do citoplasma. Beleza? Assim que o ferro entra na nossa célula. E aí a gente tem outro evento importante, que é muito importante que vocês saibam disso, é essencial, que é a obtenção do nosso corpo de ferro a partir das hemácias. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, o que mantém as nossas hemácias com ferro, a sua hemoglobina com ferro, não é o ferro dietético. Em menor escala é o ferro dietético.
O ferro dietético ele é muito importante para regular os níveis do organismo. Mas o que vai manter realmente a sua célula das hemácias funcionando adequadamente são elas mesmas, porque elas se degradam e reaproveitam, reciclam esse ferro. Então, para resumir para vocês, o que acontece nessa etapa aqui específica? O ferro do plasma ele acaba sofrendo um dano oxidativo, tá? Ele perde o gradiente iônico, as cargas elétricas, existe a formação de neoantígenos e todos esses eventos, quando a hemácia está no final de sua vida, no ciclo celular, sinalizam o macrófago para eliminar essa célula. Uma célula do sistema imunológico que não faz só papel de controle de infecção, mas também de controle a nível celular. O macrófago vai literalmente digerir e comer sua célula da hemácia. Tá bom? Essa célula, o seu glóbulo vermelho. Com isso, vai existir uma digestão proteolítica, tá bom? Uma digestão a nível de proteína que vai liberar o M. Então, a gente vai ter algumas enzimas-chave atuando aqui, por exemplo, a NADPH-citocromoredutase, a hemioxigenase e a biliverdina redutase. Esse nome não é comum para vocês? Quem já ouviu falar nisso aqui? A bilirrubina. Então, aí que o metabolismo do seu próprio sangue, das suas células sanguíneas, forma a bilirrubina para ser excretada via bile, que é uma das formas de excreção também de alguns metabólitos, tá bom? E alguns produtos finais, portanto, de todas as reações é o próprio ferro e a bilirrubina. Com isso, o ferro é estocado no próprio macrófago, que eliminou a hemácia, através da ferritina. Afinal, essa célula também tem ferritina. Ou ele pode ser transportado lá pela ferroportina para ser transportado lá na transferrina. E daí a transferrina continua fazendo o seu papel ali durante as células para ligação e distribuição do ferro a nível celular. Tá bom? E nisso a gente tem aqui uma proteína muito importante, que é a ceruloplasmina, que faz esse papel da oxidação do ferro, tá bom? Que é tão importante a nível intestinal como também no seu organismo em si. E aí, pessoal, o que acontece? Quando a sua célula do ciclo celular, beleza, a gente viu que tem uma reciclagem que o ferro é redistribuído. Mas, e a eritropoiese? Como que a gente, afinal, vai fazer novas células sanguíneas e como que elas sinalizam a quantidade de ferro que precisa? Aí que a gente começa a entender como que o ferro é produzido, na verdade, como que ele chega aonde ele se encontra em maior quantidade no nosso corpo, que é nos nossos eritrócitos, nas nossas células vermelhas, glóbulos vermelhos, lá na hemoglobina, tá? E a gente vai ver que é um processo que eu acabei falando para vocês que é muito parecido, com o mesmo mecanismo de ligação. Então o ferro ele é captado pela transferrina, que é uma transferrina diférrica, lá pelo receptor de transferrina, assim como faz em todas as células. Existe a queda do pH, aquele momento de acidificação das vesículas, liberando esse íon, tá? E também passando pela ferrirredutase, que é a step 3. Eu acabei de falar isso para vocês, então é o mesmo processo também, tá vendo? Quando a gente viu para a step 3 aqui, que faz essa conversão do ferro férrico em ferroso, é transportado dessa vesícula aqui com a queda de pH lá pela DMT1, pelo transportador de metal divalente, e aí sim ele é colocado no citoplasma. Legal? E esse complexo, ele retorna à membrana, aonde ele vai voltar a fazer toda essa função e com isso se completa o ciclo da transferrina. Com isso, o íon ferroso exportado pela DMT1, ele pode ser transportado também para a mitocôndria, através da mitoferrina, tá? Essa MFRN1, por contato direto. Então, essa proteína-chave, ela exporta o ferro para a mitocôndria. E olha que nome esquisito, pessoal. Esse nome KIR, é Kiss and Run. Ou seja, ela chega aqui, dá um beijinho, deixa o ferro aqui e vaza. Kiss and run, tá? Então, isso é uma das hipóteses e explicações que explicam o transporte desse ferro aqui, que sai desse transportador de metal divalente até a mitocôndria. E daí, neste caso, ou esse kiss and run, que simplesmente dá um beijinho e sai,
ou ele é por essas chaperonas, né? Quem assistiu às aulas de vitaminas aqui lembra desse nome, que são algumas proteínas que fazem um papel de acompanhamento, dá a mãozinha pro ferro aqui e leva ele até a mitocôndria. Então é um desses mecanismos aqui que leva até a mitocôndria. Lá no interior da sua mitocôndria, o ferro ele é incorporado ao M, que é recém-sintetizado, e com isso o próprio M que é feito aqui na mitocôndria é exportado. Não existe ainda um mecanismo que é desconhecido, a gente não sabe como que ele é exportado, só sabemos que ele é exportado e incorporado, portanto, às cadeias de globina, formando, portanto, a hemoglobina. Então, é mais ou menos esses processos aqui, chave, que eu descrevi para vocês, onde ocorre a própria síntese do M junto aqui com a hemoglobina. E a hemoglobina está pronta para participar lá do seu, fazendo papel essencial para a vida humana, que é o transporte de oxigênio para as nossas células. E agora, sendo um pouco mais breve para vocês, a gente sabe que existe uma regulação intracelular do nível de ferro, tá bom? E a gente sabe que esses mecanismos são necessários porque é o seguinte, eles precisam ser controlados bastante. Afinal, as células que são progenitoras dos eritróides, né, da próprio processo de formar os eritrócitos e hemoglobina, quando a gente fala dos eritroblastos, elas necessitam de um bom controle de entrada de ferro. Então a gente viu que no processo passado aconteceu tudo lindamente, a síntese do M, mas se não tivesse ferro, não teria como, não é mesmo? E esse controle é feito com alguns elementos que respondem ao ferro. Elementos que estão transcritos, que são fatores de transcrição aqui. Então a gente pode citar vários deles, então todos esses aqui que estão citados, só para vocês tomarem conhecimento, eles acabam fazendo uma sinalização muito importante e fazem uma reparação da própria homeostase celular. Tá legal? Então a gente vai falar brevemente sobre isso aqui só. Quando a gente fala na homeostase sistêmica do nosso corpo, falamos da epsidina. Então, a síntese da epsidina, esse hormônio tão importante que faz regulagem do ferro, ela é regulada num nível transcricional por vários estímulos que a gente pode ver aqui, tanto pela concentração de ferro intra ou extracelular, como também pela inflamação, como também pelas necessidades de ferro à eritropoese, que neste caso acabam inibindo aqui, tá bom? Este fator. Aí, o que acontece? A epsidina ela regula as quantidades plasmáticas de ferro a fim de controlar as concentrações de ferro portina nas células que exportam o ferro, e isso inclui os enterócitos e os macrófagos, tá bom? Ou seja, a epsidina ela vai controlar, pessoal, tanto a quantidade de ferro que vai ser absorvida aqui no intestino e também exportada, tá bom, para o nosso corpo, como também para a renovação a nível dos macrófagos, para a reciclagem das nossas células do sangue, como também pelos hepatócitos, pelas células do fígado, que também faz um papel importante aqui de armazenamento do ferro. Então vejam vocês que é possível que a gente absorva muito ferro, mas que ele não seja exportado, ele seja simplesmente degradado da nossa célula do intestino, porque a gente sabe que isso ocorre a cada 2 a 3 dias, isso é muito bem regulado. Aí quando as células se renovam, elas informam as próximas células do intestino a quantidade que deveria existir de determinados receptores para que se continue a mesma informação de recepção, de exportação de ferro, tá bom? Então essa mensagem é transmitida e essa é uma fórmula então de escape do ferro pelo nosso organismo, tá bom? Pelo controle que ele deve ter através da epsidina. Sabemos que se existir uma mutação no gene da epsidina, que é o RAMP, tá? É identificado alguns promotores de carga do ferro, ou quando existe, por exemplo, uma mutação num gene que é codificador da hemojuvelina, isso tem influência no metabolismo do ferro também. Então, alguns genes especificamente envolvidos neste processo, na própria regulação da epsidina no nosso organismo, acabam influenciando a ação dele, tá bom? Então, algumas mutações que ocorrem podem favorecer ou não a absorção e metabolismo do ferro no nosso organismo. E a gente vai ver aqui nessa próxima imagem um resumão de tudo aquilo que a gente acabou falando, tá? Com algumas informações extras também. A gente vai ver o que mais ou menos nessas imagens, que a gente perde, né? A gente excreta o ferro através de, principalmente, né, dos eritrócitos que são perdidos na urina, no caso das mulheres com a perda menstrual.
A gente também excreta via bile, visto que existe a degradação dos eritrócitos através da bilirrubina. Com isso, também parte do ferro também é excretado via bile. Para lembrar ainda, quem não está em dúvida, a bile é o principal componente liberado pelo pâncreas, produzido pelo fígado, que faz um papel muito importante de digestão e emulsificação dos lipídios na nossa alimentação. E eles também são, além disso, uma via para excreção via fezes, tá bom? Assim como a urina também. E, além disso, a própria descamação das células do seu intestino, que podem estar um pouco carregadas de ferro, mas sem a ação ali da ferroportina, e podem acabar se descamando e eliminando o ferro em excesso também, beleza? Então, a gente sabe que a gente tem um armazenamento de ferro aqui a nível do fígado, de algumas células do sistema imunológico, aqui falamos do baço, que é muito importante. Afinal, os macrófagos, aqui quando a gente fala na própria degradação das células sanguíneas, eles acabam acumulando este ferro, então acaba considerando... Então esse sistema aqui reticular, ele também é considerado uma fonte de armazenamento de ferro. E a própria medula óssea também, afinal, ela precisa estar o tempo inteiro com conteúdos adequados de ferro para a síntese de novas células dos eritrócitos, dos glóbulos vermelhos também. Tá legal? Bom, então, mais ou menos a gente discutiu aqui, depois vocês dêem uma olhadinha com ainda mais calma, tá bom? O que eu não comentei aqui, algumas coisas da absorção, é que, principalmente o nosso cólon, a gente não sabe se as nossas bactérias intestinais, se a nossa microbiota tem realmente uma ação no ferro plasmático, na absorção, reabsorção de ferro, assim como tem alguns minerais e vitaminas. Não sabemos ainda, mas fica essa dúvida que ainda precisa ser esclarecida pela literatura científica, tá bom? Bom, e continuando, pessoal, agora falando sobre a avaliação do estado nutricional de ferro, sabemos que a fadiga é um dos principais sintomas associados à anemia. Então, a anemia ferropriva, a anemia que falta por deficiência de ferro, a gente tem como um dos principais sintomas a fadiga, algo que a gente já deve caracterizar desde o início aqui. E nos exames bioquímicos, a gente nota a anemia ferropriva por essas características, principalmente. Por uma baixa quantidade de hemoglobina, tanto em homens, né, quanto por mulheres também. Por uma saturação de transferrina baixa também, ou seja, parece que não tem tanto ferro sendo transportado de forma adequada pelo nosso busão, né, que a gente comentou, e também pela ferritina sérica. Afinal, a ferritina é uma proteína muito importante para acúmulo de ferro. Então, quando ela está baixa, mas na ausência de inflamação, ela é um excelente marcador do estado nutricional de ferro. Sabemos que a ferritina, agora, falando um pouquinho dela, ela pode, por ser parte de um grupo de proteínas que se chama proteínas de fase aguda, ela se eleva a infecções, a traumatismos, a inflamação aguda. Então é uma proteína bem sensível, assim, que ela acaba se elevando ou diminuindo no nosso organismo. Ela pode estar em excesso em alguns pacientes transfundidos, ou por neoplasia, ou em leucemia, linfoma, carcinoma, principalmente mama, fígado, pulmão, colo e próstata. Em algumas doenças raras, como a doença de Still no adulto, também pode estar elevada a ferritina, tá bom? Ela também é um marcador para essa própria doença, tá bom? A própria DSA, ou a doença de Still do adulto, porque neste caso específico ela fica muito alta mesmo em comparação a algumas outras condições específicas. E sabemos também que algumas doenças de caráter metabólico, por exemplo, a obesidade, a síndrome metabólica, elas também são doenças que levam ao aumento da inflamação crônica no organismo e é normal que a gente encontre, às vezes, alteração nos níveis de ferritina nestes pacientes especificamente. Quando existe lesão alcoólica, lesão a nível do fígado, fibrose, por exemplo, ou alguns tipos de anemias, anemia sideroblástica, hemolítica, a gente também encontra um pouquinho da ferritina alterada para mais, tá bom? Sabemos que 25% dos pacientes, por exemplo, com hepatite crônica, têm um aumento do nível de ferritina. Então, vocês vejam que vários fatores influenciam, a gente precisa ficar sempre de olho aqui nestes fatores especificamente. E aqui eu deixo para vocês também outro paciente que também pode ter ferritina com níveis ligeiramente elevados, que são os pacientes com doença renal crônica.
Isso por conta do próprio processo de eritropoetina, que é produzido via rins, que é a maturação dos glóbulos vermelhos, pode estar alterado nesses pacientes. Isso pode repercutir nos níveis de ferritina deles também. Existe diminuição da mesma, quando existe diminuição da ferritina, quando temos carência de ferro, tá? Então, quando tem hemorragia, por exemplo, hemorroida ou úlcera digestiva, isso é mais ou menos o que ocorre quando existe a ferritina diminuída, ou próprios mecanismos de má absorção, como por exemplo diarreia, gastrectomia ou doenças inflamatórias intestinal que pode atrapalhar na absorção do ferro e pode refletir numa ferritina sérica diminuída também. Tá legal? Então veja vocês que não é tão simples fazer uma avaliação no estado nutricional de ferro quando a gente considera a ferritina sérica, tá? Mesmo sendo um ótimo marcador. E a gente vê aqui na imagem a seguir que podemos avaliar com vários parâmetros pacientes que podem ter a depleção de ferro no corpo ou a produção de hemácias deficientes de ferro, tá bom? Então, vemos dois fatores aqui que, mesmo tendo relação entre si, eles são um pouco diferentes, tá legal? E a gente, então, deixo para vocês aqui os principais exames que fazem essa avaliação de deficiência de ferro e anemia ferropriva, tá legal? Bom, sabemos que a anemia, ela assola 39% das crianças com menos de 5 anos, 48% das crianças entre 5 a 14 anos e 42% das mulheres que vivem em países em desenvolvimento. Ou seja, é um número alto se você for considerar os níveis de deficiência nutricional relacionados com outros minerais, outros nutrientes, por exemplo. Por isso que é um dos problemas nutricionais mais significativos a nível mundial, é a deficiência por ferro. E essa deficiência branda que ocorre, ela já é compensada por uma distribuição de oxigênio mais eficiente para os tecidos, ou seja, existe um mecanismo compensatório que compensa a anemia, com redistribuição do fluxo sanguíneo para proteção do encéfalo e coração. Então, aumenta-se o débito cardíaco, o volume de sangue, nível do coração, atividade cardiovascular, com o objetivo de proteção de alguns órgãos específicos, visto que falta oxigênio para ser distribuído. Tá? Existe um mecanismo compensatório, então, da anemia. A anemia, pessoal, ela reduz o desempenho profissional, afinal ela gera muita fadiga. Isso é associado à própria redução da produção de energia do corpo, porque o nosso corpo, para a produção de energia, com a fonte principal, que é a energia oxidativa, lá pela sua mitocôndria, que é feito através do ciclo de Krebs e cadeia respiratória de elétrons, precisamos de ferro ali. E se não tiver ferro, neste momento, e não tiver oxigênio, afinal depende de oxigênio também, a gente não consegue de maneira eficiente produzir energia, tá bom? Nosso principal mecanismo, aporte de produção energética não acontece. Sabemos também que existe uma falta de regulação corporal em condições de frio, regulação da temperatura, porque diminui-se um pouco a atividade dos hormônios tireoidianos, porque um hormônio-chave aqui da atividade do próprio metabolismo da tireoide é a tireoide peroxidase, que é uma enzima M-dependente, que precisa do M e precisa, portanto, do bom estado nutricional de ferro. Alguns comportamentos são associados também com a síndrome das pernas inquietas, que é um comportamento muito voltado, está bem descrito já pelo Manual de Doenças Mentais, pelo DSM-5, e assim como alguns problemas de comportamento que são associados ao próprio estado nutricional de ferro, problemas na aprendizagem, principalmente para crianças. Existe também um prejuízo da função imune, um aumento da frequência de infecções respiratórias, existe um aumento da incidência de partos prematuros, diminuição do peso ao nascimento, risco aumentado de mortalidade. Quando o ferro está baixo em bebês, pode levar ao prejuízo no crescimento, no desenvolvimento intelectual, no desempenho auditivo, o processo de hipomielinização, principalmente quando falamos da bainha de mielina, que é tão importante aqui para a condução do impulso elétrico pelo nosso sistema nervoso. E se tiver um prejuízo aqui, isso pode comprometer significativamente o funcionamento do sistema nervoso central, podendo gerar até mesmo consequências irreversíveis. Outra condição que é deficiência um pouco mais comum é em atletas corredoras, tá bom?
principalmente o sexo feminino, por conta dos processos diferenciados da mulher, fisiológicos, da menstruação, e corredoras, por existe bastante hemólise, bastante perdas aqui de algumas hemácias que podem não ser aproveitadas e podem ser excretadas, comprometendo, portanto, o estado nutricional de ferro, tá bom? Exercícios de impacto acabam sendo bons para a saúde óssea, para o metabolismo do cálcio. Entretanto, ele deve-se tomar um cuidado, não que exista sempre, mas um cuidado especial quando falamos nesses exercícios aqui para o metabolismo do ferro. Em contraponto, alguns exercícios que não têm impacto com a bike, por exemplo, em ciclistas, observa-se mais problemas no metabolismo do cálcio em comparação ao próprio metabolismo do ferro. Então é um dado que a gente tem também a ser considerado aqui. E daí a gente tem uma anemia que se chama anemia da doença crônica, tá bom? Que é uma anemia que aqui é um pouco diferente e ela pode ou não ter relação com a deficiência de ferro, tá? Então a anemia da doença crônica ela é uma síndrome que se caracteriza pelo desenvolvimento de uma anemia. Isso acontece em pacientes com alguns tipos de doenças de caráter inflamatório crônico, tá bom? Doenças infecciosas crônicas, inflamatórias ou neoplásicas é onde aparece mais. Então vocês veem que alguns pacientes, principalmente com neoplasias, ou com algumas doenças infecciosas, ou com doenças inflamatórias bem pronunciadas, bem acentuadas, pode ocorrer a anemia, e essa anemia é relacionada e chamada, portanto, de anemia da doença crônica. E também sabemos que nesses pacientes temos altos níveis de proteína C reativa que caracterizam o processo inflamatório aqui, esses níveis superiores a 0,5 mg por decilitro de sangue. E nesses pacientes temos baixas concentrações de hemoglobina e baixa saturação de transferrina, tendo as concentrações de ferritina ou normais ou aumentadas por conta da própria inflamação. Vemos que, já que há um mecanismo, a ferritina é uma proteína aguda, de fase aguda, ela se altera. Então, se avaliarmos somente por ela, o paciente não vai estar anêmico. A gente vê pelo nível da hemoglobina, pelo próprio hematócrito da pessoa, tá bom? O que vai exercer um papel definitivo para caracterizar se existe ou não deficiência de ferro nesse tipo de população vai ser aquele metabólito que a gente citou do receptor de transferrina, que a gente vai fazer a razão dele pelo log de ferritina. E quando essa razão for maior que 2, a gente vê que existe um paciente com deficiência de ferro, porque a transferrina dele a gente vê se está sendo mais utilizada ou não, tá? E quando o paciente ele está com uma razão aqui do próprio metabólito do receptor de transferrina em relação ao log de ferritina inferior a 1, vemos que existe uma anemia de doença crônica sem a deficiência de ferro. Isso é importante caracterizar, por quê? Porque se existir deficiência de ferro, algumas estratégias podem ser tomadas para que se possa normalizar essa deficiência. Entretanto, se a gente não tem uma deficiência de ferro e a conduta de prescrição de algum ferro para repor acontece, podemos até piorar o estado do paciente, visto que é uma doença de caráter inflamatório. E o ferro em excesso ele tem um papel danoso, principalmente para algumas células nossas que não têm capacidade para lidar com isso. Principalmente células do sistema endócrino e também células do nosso coração. Então, temos que tomar um cuidado, né? Visto que a reação de Fenton, o ferro, ele oxida, ele reage muito com as nossas membranas, nossas células, devemos tomar um cuidado aqui com o estado nutricional dele com os próprios condutas aqui profissionais a ser tomadas. Sabemos também que para essa doença especificamente, para esse tipo de anemia, alguns ensaios estão sendo realizados para que a gente possa estabelecer os níveis de hepcidina, tá bom? Ou seja, se estabelecendo os níveis de hepcidina, podemos ter aqui um outro parâmetro para avaliação do estado nutricional de ferro nesses pacientes, além do log aqui de ferritina com o metabólito da transferrina, tá legal? Da mesma forma, existem situações que levam a sobrecarga de ferro. E nisso a gente tem alguns sintomas, né, da hemocromatose, que a gente vai ter um acúmulo anormal de ferro no nosso fígado, com concentrações excessivas de ferritina, com concentrações elevadas de transferrina, ou melhor, de transferritina, com oxidação do LDL colesterol, com complicações cardiovasculares, pois é bastante cardiotóxico os níveis inadequados de ferro, com LDL e lipoproteína de baixa densidade.
Então, o fígado ele é o principal sítio de armazenamento de ferro que a gente tem no nosso corpo, e quando está em excesso, isso pode levar a hepatotoxicidade, pode levar a fibrose do fígado, cirrose, até mesmo carcinoma hepatocelular. Isso é diagnosticado geralmente com biópsia, se tira um pedaço da célula do fígado, do tecido, e se avalia a nível microscópico. E a saturação de transferrina e ferritina sérica, elas são índices imediatos aqui mais úteis, tá bom, de se avaliar. A ferritina e a transferrina, portanto, a própria saturação de transferrina, que depende dos valores de ferro sérico também, e a própria ferritina, que são índices melhores para essa avaliação, para estabelecer a avaliação nesses casos específicos. A sobrecarga, pessoal, ela pode ser de origem hereditária ou adquirida. Então, assim, existem algumas doenças de origem hereditária, como a hemocromatose hereditária, que vêm em defeitos de alguns genes essenciais para o metabolismo do ferro, e a gente coloca alguns deles aqui, como também uma aceruloplasmina, uma hipotransferrinemia, em várias outras situações onde pode ocorrer uma sobrecarga de ferro aqui, tá legal? Mutações no próprio gene aqui do transportador e a cadeia pesada de ferritina também promovem cargas de ferro. São alguns exemplos que a gente deixa, então, que pode ocorrer uma doença hereditária no metabolismo do ferro, gerando, ao invés de uma anemia ou ao invés de uma deficiência, uma sobrecarga, tá? Da mesma forma, existe a sobrecarga adquirida. E, neste caso, algumas anemias que são dependentes de transfusão, pode acontecer essa sobrecarga por conta do excesso, a próprio processo de hemodiálise, a carga dietética parenteral, prescrições de suplementos a gente coloca aqui também, e doenças hepáticas crônicas, tá bom? E um dado que eu deixo para vocês aqui, que é muito interessante sobre a toxicidade do ferro. Sabemos que o ferro está muito associado, quando em excesso, ao estresse oxidativo, e o sistema cardíaco e endócrino eles são sensíveis no estágio iniciais da carga de ferro. Então, um dado que a gente tem é o seguinte, para vocês nunca mais esquecerem. Nas mitocôndrias é onde ocorre bastante produção de produtos do estresse oxidativo, radicais livres, tá bom? Espécies reativas de oxigênio. E por isso que essa organela aqui, ela é muito boa em lidar com essas espécies reativas, porque a gente, ao oxidar, a gente produzindo energia, produzimos também essas cargas de radicais livres, e a gente precisa lidar com isso. Por isso que nós temos nosso sistema antioxidante endógeno que predomina nas nossas mitocôndrias. Portanto, nossas mitocôndrias, ao passo que elas produzem muito, elas sabem se defender. Existem tecidos que não sabem se defender, como por exemplo o coração e os tecidos endócrinos. Por isso que algumas endocrinopatias, como por exemplo o diabetes, pode ser induzida por uma sobrecarga de ferro, assim como a insuficiência cardíaca, que pode ser induzida por uma sobrecarga de ferro, por uma saturação aqui, porque essas células especificamente elas não têm um sistema, uma capacidade antioxidante que alguns tecidos, como por exemplo o tecido muscular esquelético, tem. E por isso que são mais sensíveis a algumas sobrecargas de ferro mais agudas, tá bom? Com isso, pessoal, sabemos também que em algumas crianças a sobrecarga leva a problemas bem sérios de aprendizagem, de defeito motor, de neurodegeneração. Nesses casos aqui onde existe a sobrecarga, algumas terapias de depressão são a flebotomia e a quelação. Se toma alguns quelantes de ferro para inibir a absorção ou para se ligar ao próprio ferro que está em excesso, seja o ferro sérico, né, que está após a saturação da transferrina se encontra na sérico. E também sabemos que existe uma relação entre uma sobrecarga de ferro e o processo de envelhecimento. Então, essa relação é o seguinte: com o processo de envelhecimento existe uma elevação ectópica de ferro cerebral que ocorre no decorrer da idade. Essas elevações elas são associadas a doenças neurodegenerativas, porque nesse tecido em específico elas geram um quadro neurodegenerativo, um quadro de estresse oxidativo importante. Então, algumas doenças como Alzheimer, como Parkinson, existe uma terapia alternativa de quelação de ferro, se tomam quelantes de ferro para que se possa ter um maior controle dos sintomas associados a essas doenças aqui. É complicado por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente diminui a quantidade de ferro que está em sobrecarga nesses tecidos,
podemos diminuir um pouco a quantidade de ferro que seria importante para alguns tecidos, como a medula óssea. Então, o manejo do estado nutricional de ferro aqui pelo profissional a ponto de evitar uma anemia ferropriva, mas ao ponto de evitar a sobrecarga de ferro a nível de sistema nervoso central, é um dos desafios, não é mesmo, aos profissionais da área da saúde que devem fazer esse controle muito importante aqui. Tá legal? Sabemos, pessoal, que também existe a suplementação para alguns casos de deficiência, né? Agora a gente partindo para a parte da suplementação. Em geral, a gente orienta uma alimentação saudável, priorizando o consumo de alimentos ricos em ferro, com gestão de fatores potenciadores, principalmente quando a pessoa faz muito consumo de ferro de origem não M, e redução de fatores de inibição. O manejo aqui do nutricionista é essencial, importantíssimo, porque o nutricionista que vai conseguir visualizar na alimentação do indivíduo se ele está fazendo muita ingestão de inibidores ou potenciadores do ferro e se o estado nutricional de ferro dele condiz com a sua alimentação. Em gestantes, bebês prematuros, bebês com baixo peso ao nascimento, crianças pequenas de idade fértil, elas geralmente tendem a se beneficiar com a suplementação, mas obviamente que deve-se tomar um cuidado redobrado. Não é qualquer pessoa que prescreve para esse tipo de população especificamente uma suplementação, visto que existe uma linha tênue aqui no estado nutricional de ferro entre os valores adequados e os valores tóxicos. Tá? Não é que nem uma vitamina de complexo B, que a gente faz uma excreção dela via urina rapidamente, que os valores tóxicos são bem acima, às vezes 1000 vezes maiores do que os valores de RDA. Então, enquanto a gente tem uma vitamina que é 1000 vezes mais, que vai gerar algum efeito tóxico com o ferro, a gente tem quantidades de 2, 3 vezes maiores do que o necessário em miligramas, já é suficiente para comprometer o estado de saúde da pessoa. Tá? Então, o uso de suplementos ainda em alguns casos é discutível, é controverso, porque se tiver em excesso pode promover o estresse oxidativo e também complicações como diabetes gestacional, visto que alguns tecidos endócrinos, né, como a gente acabou de discutir, eles estão associados a um menor número de mitocôndrias, assim como o tecido cardíaco, portanto, são mais sensíveis ao quadro de sobrecarga de ferro. Portanto, o que sobra, né, é a gente tomar muita prudência, tomar muito cuidado. Para alguns tipos de pacientes, é proposto, por exemplo, ao invés de fazer uma suplementação diária, fazer uma suplementação semanal de ferro, visto que o nosso corpo recicla muito bem, não é mesmo? Ele não excreta de uma maneira adequada, mas ele faz um papel de regulagem muito bom e de reciclagem também. Então, deve-se tomar um cuidado redobrado aqui, principalmente profissionais da área da saúde. Então, a gente falou aqui na nossa aula um pouquinho mais sobre este elemento tão importante, sobre esse micronutriente, ou melhor, esse micromineral, que é tão importante, precisam ainda de mais estudos para que a gente possa compreender um pouquinho mais o papel do ferro no nosso organismo. Então, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem a aula. Dê uma boa lida depois no material de apoio, pessoal. Um grande abraço e bons estudos.